Olá, queridos. Deus continue abençoando você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta e desta feita para dar continuidade à segunda parte das profecias e do livro do profeta Ezequiel. Como nós já vimos, o profeta Ezequiel que era o sacerdote em Israel na época do exílio, e que Deus o havia chamado, comissionado para ser profeta. E nesse espaço de tempo, 5 anos depois do exílio, como assim já falamos, o profeta Ezequiel, à beira do rio, em um campo onde estavam os exilados, ele tem uma visão extraordinária da glória de Deus. E Deus o revela essa glória dele. Deus revela esse resplendor da glória de Deus, mostrando o quanto Israel virou as costas para a sua glória, quando rebeliou contra ele no templo, prevaricando as suas leis e os seus cultos. E embora o profeta, diante dessa revelação e visão que ele tem da glória de Deus, revelando o quanto Israel virou as costas para ele, Deus também lhe traz uma palavra de esperança e de julgamento divino contra Israel e contra os povos vizinhos também. No capítulo 33, a gente pode considerar, e você que tem um livro, você pode abrir a Bíblia na página 114, onde você vai encontrar mensagem profética de juízo para as nações estrangeiras. E aí você vai observar que a mensagem não é apenas para Israel, mas para os povos vizinhos também. E a partir do capítulo 30, o cenário ele vai partir para uma visão diferenciada do que é em relação à palavra de juízo que Deus dá ao profeta Ezequiel sobre Israel e as nações vizinhas. Deus vai trazer aí uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. E as palavras de sentença, as palavras de, como é que eu posso chamar, sombria, né? Aquela palavra temerosa de juízo agora se tornam como águas frescas, se torna como sombra no calor escaldante do deserto. Embora sendo uma visão estarrecedora dentro de um contexto que é a mensagem aplicada nessas visões, nós vamos observar que Israel nunca viveu um cenário tão estarrecedor como esse. E é algo histórico na vida do povo judeu, não só no contexto dos fatos vividos, mas até mesmo numa questão psicológica dos fatos, porque o Salmo 126, quando você vai ler o Salmo 126, você vai perceber que existe uma lembrança do povo ao ter saído do exílio. E esse salmo é cantado justamente quando eles vêm do exílio, quando eles estão saindo do exílio. E eles cantam o Salmo 126, quando diz: ora Israel, se não fora o Senhor que nos tivesse livrado, nós estaríamos perdidos. Então, nesse sentido, Deus haveria de prometer um livramento para Israel. E isso foi cumprido na íntegra, diante de toda a situação triste que Israel estava vivendo. E a exploração da visão de que Ezequiel tem em relação a juízo, em relação à sentença de Deus aplicada ao povo, ela agora muda de figura, porque se transforma, ao invés de uma palavra de juízo, uma palavra de salvação. Ao invés de uma palavra de condenação, uma palavra de salvação.
e não só para Israel, mas para os povos vizinhos e para o resto do mundo. Então, a esperança para Israel começa quando o profeta ele anuncia a chegada de um remanescente, a raiz de Jessé, né? Como de um tronco cortado. Então Israel começa a ter esperança a partir daí. É como se fosse uma semente lançada, né? no próprio Israel, como um esposo que gera um filho na sua esposa. Deus estava gerando em Israel, lançando a semente de esperança à salvação. Então, e era exatamente isso que Israel estava precisando, de um líder que pudesse governar com justiça, de um líder que pudesse governar com equidade, né? E Deus já havia falado que durante esse período eles seriam uma nação nova, eles seriam um povo novo, iria tirar o coração de pedra, dar a eles um coração de carne, né? Um coração onde pudesse ser sensível para amar o Senhor. E essa promessa, essa palavra profética, e dentro da visão de Ezequiel, porque nós falamos no vídeo anterior que essa visão profética ela vai se processando passo a passo. Não é algo que acontece simultaneamente de uma vez por completa. É uma visão progressiva. O profeta vai tendo uma visão agora, uma visão depois, e a próxima visão que ele vai ter é justamente a visão de um povo morto. Israel vai estar sendo agora figurado na figura de ossos secos, e ele tem essa visão de ossos sequíssimos, né? No capítulo 37 de Ezequiel, você pode ver esse cenário ali. Mas diante daquela visão, daquela metáfora, né, figurada, ele vai mostrar ao profeta que a consequência do pecado de Israel foi exatamente aquele ali. Israel se tornou como um vale de ossos secos, sequíssimos, sem nenhuma vida, sem nenhuma esperança. E, é claro, aquela morte foi uma morte metafórica, não é? Mas Deus vai dizer ao profeta que a sua semente, a sua promessa está chegando para levantar Israel de novo, para ressuscitar o seu povo que está morto nos seus pecados. E Deus vai trazer uma promessa, aquela mesma promessa que ele trouxe lá em Joel capítulo 2, onde derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E Deus vai ressuscitar o seu povo nesse contexto de soprar neles o seu Espírito Santo. E essa mesma visão vai lembrar, vai nos trazer à memória o início da criação, quando Deus soprou, criou do pó da terra o homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, a partir daí, trouxe a vida ao ser humano. E a mesma ilustração acontece com Israel diante desse vale de ossos secos. E dessa forma, Deus está mostrando a eles que a partir daí, Deus passa a mudar a vida do povo, a direcionar o povo de forma diferente. O povo começa a partir daí, ao receber o Espírito de vida de Deus, que é o sopro dele, passa a ter um direcionamento diferente. Só que existem alguns detalhes. O povo não se liberta de tudo completamente, porque existem algumas implicações. A primeira implicação está no que diz respeito ao que o povo espera dessa restauração.
E a primeira visão do povo nessa restauração está em relação ao templo. O que fazer em relação ao templo da adoração? E ele promete a promessa de Deus, o que Deus vai falar em relação à restauração de Israel é a destruição de deuses pagãos, né? E aí Deus vai apresentar como a nação Gog e Magog, né, que você vai ver explicitamente nos escritos do profeta Ezequiel, mas é uma genealogia que Deus vai fazer em relação às nações pagãs, às nações vizinhas de Israel. E Deus agora, no contexto da sua salvação, porque a salvação que ele levanta em relação a Israel não é só para Israel, mas para os povos vizinhos também, e em todo o mundo, ele vai levantar aí 7 nações que vai trazer a imagem de muitas outras nações. Essas 7 nações certamente é a figura de muitas outras nações, que vai ser descrito por Ezequiel como uma imagem negativa em relação aos povos inimigos de Israel, né? Ele vai levantar essa descrição, tendo em vista que o que ele está enxergando, o que o profeta está vendo em relação às sete nações, nada mais é do que uma visão, uma figura de nações que se levantaria contra Israel a partir do Egito, a partir da Babilônia, a partir da Síria, a partir dos amonitas e de outros povos que Deus certamente iria alcançar também, lançando sobre eles a oportunidade de salvação. Mas a história de fato básica em relação a esse capítulo é que Deus certamente iria restaurar o seu povo. Deus estava disposto a fazer um povo novo, a fazer a partir deste mesmo povo que estava no exílio, um povo transformado e diferente. E Deus liberta a sua justiça, Deus liberta a sua ira, Deus carrega sobre o povo o seu castigo, de maneira que até parece, né? Até parece que Deus não vai socorrer ou trazer ao povo uma nova chance. Essa ira, essa avalanche de juízo que vem sobre o povo. Mas, de fato, Deus ele não destrói o seu povo, por causa da promessa que vem a seguir. Não é? Diante disso, Deus vai levantar exércitos de inimigos contra o povo judeu. Mas depois desse cenário de descarrego, podemos dizer assim, da ira de Deus, descarrego, do derramar da justiça de Deus, do fazer a justiça do Senhor, Ezequiel vai apresentar uma nova expectativa de vida e de realidade para a nação de Israel. E certamente isso vai surgir uma esperança, isso vai trazer uma esperança onde aquela presença, aquela glória que havia anteriormente na vida de Israel vai surgir novamente, vai trazer novamente, e não só vai estruturar o povo de Israel de novo, na sua condição de povo, mas na sua condição de nação e de propriedade exclusiva de Deus. E Deus vai restaurar de novo o seu povo.
Então, nesse sentido, nós vamos observar que Deus trouxe restauração ao seu povo. Só que não é uma restauração comum. Essa restauração que o profeta vai falar é uma restauração totalmente diferenciada da glória que eles tinham antes. Porque é por isso que os textos sagrados vão dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Alguns vão contextualizar em relação ao templo que foi destruído, mas Deus não está falando do templo, porque ele, em certa feita, vai dizer que não habita em templo feito por mão de homens. Então, que glória é essa? É a glória que ele manifesta do templo criado pelas suas mãos. É a glória que se manifesta de dentro para fora. É a glória da transformação do coração. É a glória da espontaneidade, da liberalidade do ser em relação à adoração ao Senhor. É dessa glória que Deus está falando, da glória da libertação do ser em relação ao coração do povo. E aí nós vamos perceber que todas essas visões que o profeta Ezequiel teve vai iluminar, vai trazer à nossa memória todos os cumprimentos de Deus em relação às suas promessas. Todas essas visões que o profeta Ezequiel teve foi extraído, foi elaborada, foi escrita para justamente fazer menção dos cumprimentos da promessa, não só de castigo, de juízo, mas também de salvação para o povo judeu. Então, essa visão que traz uma expectativa de um novo tempo, de um novo templo também, de uma nova cidade, de uma nova nação, é uma expectativa diferenciada daquela primeira glória que havia em Jerusalém. Então, é importante entender que todas essas visões trazem representações de uma mensagem descrita para trazer à memória não só um fato real, mas um fato histórico. E no que diz respeito às visões que são registradas pelo profeta Ezequiel, as implicações desses escritos é justamente para que Israel não ficasse aquilo apenas como um contexto, um fator que aconteceu, mas um fato histórico que aconteceu nas suas muitas gerações. Que nós vamos finalizando, levando a você esse rápido resumo, né, que na verdade parece ser rápido, mas é um pouco longo diante de muitos detalhes que existem, mas esse é o livro profético de Ezequiel. Lembrando que Israel, eles não saíram do exílio após as profecias ou o ministério profético do profeta Ezequiel. Muito depois vem como um profeta contemporâneo seu, o profeta Daniel, que é o que veremos a seguir no próximo vídeo, e aguardo você com muito carinho, em nome de Jesus. Um grande abraço e bons estudos.